Bom dia, sejam todos bem-vindos a esta aula de Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Calvário. Estamos estudando acerca dos atributos de Deus. Já vimos os atributos chamados incomunicáveis e agora já estamos nos atributos comunicáveis. Dentro da divisão que usamos ou usaremos nesses estudos, nós já vimos os atributos comunicáveis chamados intelectuais. Agora nós começaremos os atributos chamados morais, dentro dos atributos comunicáveis ainda. Hoje nós veremos o primeiro dos atributos morais de Deus e as suas divisões, as suas definições e também, por fim, as suas aplicações. Antes de tudo, vamos começar com uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, nosso eterno Senhor, nós te agradecemos por este momento, nós te agradecemos por mais esse momento de estudo da Tua Palavra, momento acerca de para conhecermos mais da doutrina da Sagrada Escritura sobre Ti mesmo. Pai, pedimos que o Senhor nos instrua mais uma vez, nos ajude mais uma vez com a instrução que lhe é própria do Espírito Santo, como o Senhor nos revela em Tua Palavra. Que o Senhor abençoe-nos neste momento, ajudando-nos a entender um pouco mais, um tanto mais, acerca da Tua verdade. Tem misericórdia de nós, Pai, que somos limitados, fracos, pequenos, somos pecadores também, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajude. É isso que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes, eu quero começar com aquele versículo que nós já lemos algumas vezes aqui, mas eu quero trazer de novo para que você entenda bem o conceito de atributos comunicáveis de Deus. O versículo é o versículo 1 do capítulo 5 de Efésios. Efésios 5:1 diz: "Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados." Esse é o versículo que nós temos como base sobre os atributos, acerca dos atributos comunicáveis de Deus. Hoje, como já adiantei, nós veremos os atributos comunicáveis morais de Deus. E como tais, esses atributos morais, eles acabam refulgindo, eles acabam brilhando uma glória peculiar de Deus, que soa muito forte aos nossos olhos, por assim dizer. Não podemos dizer que existe um atributo mais importante do que outro. Nós já vimos isso em aulas passadas, que não é correto que a gente faça esse tipo de distinção hierárquica sobre os atributos de Deus. Mas, de fato, os atributos comunicais morais são aqueles que saltam, que brilham aos nossos olhos de maneira bem distinta. E hoje nós veremos um deles, pelo menos. Entre esses atributos morais, nós temos 3 atributos. Hoje nós veremos o primeiro atributo moral dos comunicáveis de Deus. O primeiro atributo moral será a bondade divina, que veremos hoje. Posteriormente, se Deus quiser, nós veremos acerca da santidade divina, que é o segundo atributo moral. E em terceiro lugar, temos a justiça divina. Então, bondade, santidade e justiça. Hoje veremos bondade. Então, vejamos, pois, acerca da bondade de Deus. Em certo momento do ministério de Jesus, um homem rico, um jovem rico, abordou Jesus e chamou ele de bom. Ao que Jesus respondeu dizendo: "Por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus", disse Jesus. Ninguém é bom senão um que é Deus. Isso que Jesus deu como resposta ou afirmou ao jovem rico. Então, isso já é um primeiro aspecto da definição acerca da bondade de Deus. Diz respeito a Deus ser bom em si e de si mesmo. Em si mesmo, Deus é bom. E de si mesmo, Deus é bom. Nós já vimos sobre a autoexistência de Deus, o fato de ele se bastar, ou a independência de Deus, o fato de ele ser quem é por si mesmo. Aqui nós vemos então sobre a bondade de Deus, o fato de ele ser em si mesmo bom e de si mesmo bom. Isso é uma definição parcial, porque nós podemos ainda dizer que a bondade de Deus diz respeito a ele ser bom para com as suas criaturas. Nessa forma, Deus não é só bom em si mesmo e de si mesmo, mas ele mesmo é a fonte de todo o bem. É dele que procede toda a bondade. Desse modo, toda e qualquer coisa boa que qualquer criatura usufrua
seja agora ou seja futuramente, vem de Deus. Toda bondade vem de Deus. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Além de ele dar, então, boas coisas às suas criaturas e também ser bondade em si mesmo, ainda temos um outro aspecto. Ele é o bem supremo de todas as criaturas. Ele mesmo é o bem maior, a bondade maior, aquilo que apraz, aquilo que satisfaz, a bondade para todas as criaturas. Então ele não apenas dá algumas coisas boas às suas criaturas, não apenas distribui, não apenas exercita a sua bondade, como ele mesmo é o bem maior de toda e qualquer criatura. Nós desfrutamos de Deus e também das coisas boas que ele nos dá. Essa é uma definição. Ele é bom em si e de si mesmo, ele também é a fonte de todo o bem e ele mesmo é o bem maior que deve ser desejado ou que deve ser usufruído e apreciado por suas criaturas. Nessa bondade de Deus, nós temos algumas ramificações e veremos 5 ramificações, são 5 subdivisões da bondade de Deus que são conhecidas nossas, mas nós veremos como essa bondade é manifesta, são manifestações da bondade de Deus. 5 são elas. Em primeiro lugar, nós temos a bondade de Deus em geral, aquela bondade mais universal, vista de forma mais geral. Em segundo lugar, nós temos o amor de Deus, que é uma expressão da sua bondade. Em terceiro lugar, nós temos a graça divina. Em quarto lugar, a misericórdia de Deus. E em quinto lugar, nós veremos a paciência, ou também chamada longanimidade de Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos a bondade geral de Deus, que é uma manifestação da bondade de Deus. A bondade geral, então, é uma benevolência ou uma generosidade de Deus que é dirigida a todas as suas criaturas. Veja, essas 5 divisões, elas têm em vista alguns objetos ou alguns alvos. Tá? Então, a primeira, a bondade geral, tem como alvo todas as suas criaturas. O próprio nome já diz a bondade em geral. Essa afeição divina, ela é dispensada a todas as criaturas que são dotadas de um tipo de sensibilidade consciente. O que eu quero dizer com isso? Uma árvore não tem sensibilidade e consciência. Sensibilidade com certeza existe, mas consciente não existe. Mas agora você, por exemplo, se você pegar algum animal, ele já tem uma sensibilidade um tanto mais consciente. Essa bondade, ela é dispensada a todas as criaturas conscientes que têm uma sensibilidade consciente. Ela não é restringida apenas aos crentes, como nós podemos ver. Não é algo que Deus dispensa somente aos eleitos de Deus, somente aqueles que são filhos de Deus. Senão não seria bondade em geral. Mas todos os homens apreciam ou são alvo, melhor dizendo, são alvos dessa bondade de Deus. Os crentes, com certeza, eles se diferenciam dos descrentes porque essa bondade que é dada em geral, os crentes usufruem dessa bondade de forma diferente da forma como os descrentes usufruem. Os homens crentes são aqueles que fazem bom uso da bondade dispensada por Deus, essa bondade em geral. Eles usam essa bondade, essas dádivas bondosas que Deus dá para a glória de Deus, para o serviço de Deus e para a edificação do povo de Deus. Então, nesse sentido, embora a bondade de Deus abarque homens crentes e descrentes, são os crentes que fazem um melhor aproveitamento dessa bondade de Deus que é dada de forma mais geral e acabam também desfrutando de uma medida maior dessa bondade que é dada a todos em geral. As Escrituras nos mostram uma distinção sobre a concessão da bondade de Deus. Significa, então, que Deus dá para todos alguns tipos de benefícios, para todos os homens alguns tipos de benefícios, mas para alguns homens ele dá todos os benefícios.
Essa é a distinção que nós vemos da bondade de Deus sendo dada a homens, aos seres humanos. Aos crentes, ela é dada a alguns homens, aos crentes, essa bondade é dada de todas as maneiras. Enquanto aos descrentes, a todos os descrentes e então a todos os homens, é dada essa bondade de algumas maneiras. A bondade geral é vista em alguns textos bíblicos, entre os quais eu quero destacar aqui. Vá anotando e vá acompanhando a minha leitura. Salmo de número 36, no versículo 6, nós temos o seguinte, preste atenção. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. A bondade de Deus na preservação tanto de homens quanto de outras criaturas, quanto de animais. Tu preservas os homens e os animais. O Salmo de número 104, no versículo 21, nós temos: os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Quem é que sustenta o leão na floresta? O pequeno leão na floresta. Eles rugem pela presa, eles reclamam por comida, mas Deus é quem dá o sustento. Isso é bondade de Deus em geral, sobre todas as criaturas. Agora, o Salmo de número 145, nos versículos 9, 15 e 16, nós temos: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, Deus, a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Então Deus está, esse versículo, esse salmo está mostrando a benevolência de Deus em geral. Tu és bondoso com todos, em ti esperam os olhos de todos. Ele abre a mão a todos e satisfaz com benevolência a todo o vivente. Nós temos ainda Mateus 5,45, diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele, Deus, faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Essa é a bondade de Deus em geral. Mateus ainda 6,26 diz: observai as aves do céu. Jesus dizendo aos seus discípulos: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus está dizendo que o Pai Celeste é aquele que cuida das aves dos céus. É Ele quem sustenta os pássaros, porque Ele é bondoso de maneira geral. Lucas 6,35, Jesus dizendo: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Deus é benigno até mesmo com aqueles que são maus e ingratos. Essa é a bondade de Deus em geral. Então Ele dá boas coisas aos descrentes, aos ingratos e aos maus, mas Ele também dá boas coisas aos crentes, aos piedosos e justos. A diferença é a maneira como estes usufruem e fazem bom uso e desfrutam dessas benevolências. Atos, no capítulo 14, versículo 17, temos: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Paulo falando sobre Deus. Fazendo o bem, Deus fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então não é verdade que somente crente é feliz. Ele é mais feliz porque ele tem uma felicidade verdadeira e que não acaba. A felicidade dele está em Cristo, ele é bem-aventurado. Mas aqui Paulo está falando sobre aqueles que são descrentes, que recebem boas dádivas de Deus, porque Deus faz o bem a eles, dando chuvas e estações frutíferas. Mas também enche o coração. Não só coisas para comer ou coisas para se sustentar, mas enchendo o coração de fartura e de alegria.
é verdade sim que Deus é bondoso com todos os homens. Essa nós vimos a bondade de Deus em geral, mas nós também temos o amor de Deus. Nós vimos em primeiro lugar a bondade geral, agora veremos sobre o amor de Deus, a manifestação da bondade de Deus. O amor de Deus é o modo mais elevado da manifestação ou da dispensação da sua bondade, é o modo mais sublime dessa bondade. E ele é distribuído às criaturas racionais. Se antes nós víamos que os objetos ou os alvos da bondade de Deus em geral são todas as criaturas, agora você começa a fazer uma definição diferente. O amor de Deus é distribuído sobre as criaturas racionais. Então nós estamos falando dos homens, por certo. Desse modo, o amor de Deus ele difere da bondade em geral, pois Deus revela a si mesmo como movido a comunicar-se. Quando Deus expressa o seu amor, ele está comunicando alguma coisa a criaturas racionais. Para que essa comunicação seja decodificada ou para que essa comunicação seja compreendida, você precisa ser um ser racional. É por isso que agora você vê o amor de Deus sendo a bondade distribuída de Deus a criaturas racionais, porque Deus está comunicando algo de si, uma mensagem, uma linguagem, tem algo que precisa ser interpretado. É dessa forma que nós vemos o amor de Deus. O amor que Deus tem por suas criaturas se dá em função de Deus amar a si mesmo. Preste atenção. O que eu estou dizendo é o seguinte: o que estabelece o único objeto de satisfação do amor de Deus, seu amor às criaturas, tem em vista a si mesmo. O que eu estou querendo dizer com isto? Que quando Deus ama a si mesmo nas criaturas. Deus ama a si mesmo quando ama as criaturas, pois Deus mesmo vê algo de si mesmo nelas. Quando Deus está amando essas criaturas racionais, quando Deus ama a todos os homens, quando nós dizemos isso, significa que Deus ama aquilo que ainda permanece intacto ou ainda em alguma medida dele mesmo naquelas criaturas. Nós já falávamos isso em outras vezes. O homem foi criado à imagem de Deus. Mas o pecado não acabou com a imagem de Deus, mas ele deturpou a imagem de Deus. Ele distorceu, ele corrompeu a imagem de Deus. Imagine que você pega uma foto que é reflexo ou que é a imagem de algum momento ou de alguma pessoa. Imagine que essa foto está um tanto deteriorada, que ela está comprometida, talvez por alguma coisa que foi derramada em cima dela. É ainda uma imagem que pode refletir alguma coisa, em alguma medida, daquilo que foi proposto nela, mas ela está corrompida. O homem, sendo imagem de Deus, teve toda a sua estrutura, todo o seu interior, toda a sua pessoa corrompida, então, pelo pecado. Mas o que Deus ama nessa criatura que ainda não foi regenerada, se for a vontade de Deus ela será, é a si mesmo nela. A sua imagem que ainda está preservada em algum nível nessa criatura. Então Deus ama a si mesmo quando ama as criaturas, porque vê nelas ainda coisas de si mesmo. Ele se mantém amando os ímpios por causa da imagem de Deus que ainda resta neles. Não é o mesmo amor que é demonstrado aos eleitos. Não é o mesmo amor que é demonstrado aos verdadeiros filhos de Deus. Não pense isso, que é a mesma coisa. Pois Deus ama os eleitos ou ama os salvos em Cristo Jesus com um tipo de amor especial, ou um amor que salva, um amor que transforma, um amor que regenera, um amor que traz para si e faz desses objetos como propriedade exclusiva de Deus. A comunicação desse amor aos crentes é mais rica, então, e mais completa do que é aos descrentes, pois os descrentes, ou melhor, os crentes recebem uma medida de graça e misericórdia da parte de Deus que os salva. O amor de Deus pode ser tratado ou pode ser visto em alguns textos bíblicos, tais como Mateus 5, do 44 ao 45, nós temos o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem,
para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. A ordem é: amai os vossos inimigos. Por quê? Porque Deus ama os seus inimigos, ou seja, aqueles que estão contra ele, aqueles que pecam contra ele, aqueles que são perseguidores do povo de Deus. Inclusive, Deus mesmo faz o seu sol nascer sobre estes e sobre eles vir as chuvas, mesmo sendo injustos e inimigos de Deus. E nós devemos segui-lo dessa forma. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus demonstrando o seu amor enviando o seu Filho. A forma como Deus ama é de tal maneira que ele envia ao mundo o seu Filho, o seu amado Filho. Isso para que os que creem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Isso é amor de Deus. João 16:27 diz: porque o próprio Pai vos ama, Jesus dizendo, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Agora um amor mais específico, um amor mais direcionado aos eleitos. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não começa então a amar os seus eleitos, os salvos. Deus não começa a amar aqueles que ele escolheu depois que eles creem. Mas antes mesmo de eles crerem, antes mesmo de se arrependerem dos seus pecados e virem a Cristo, se converterem, Deus de fato já o amou, porque Cristo já morreu por eles. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a ele mesmo. Esse foi então o amor de Deus. Nós vimos já a bondade em geral, o amor acabamos de ver, e agora veremos a graça, a terceira manifestação da bondade de Deus. Geralmente, olha-se para a graça como se definindo ou definindo-a como o favor imerecido de Deus. Acontece que o termo graça nas Escrituras algumas vezes é visto de outros modos. Ele pode ser visto tanto sendo expressado por Deus, a graça divina, ou também uma graça humana, um para com o outro, ou para os homens. Mas, quando nós falamos, sim, da graça de Deus, é aí que a graça, termo graça, assume um novo tom, assume uma nova cor ou uma nova vivacidade, pois esse termo graça, referindo-se a Deus, aí sim nós temos a graça divina como favor imerecido. Além disso, nós vemos que a graça de Deus é um favor imerecido quando esse objeto ainda merecia condenação. Além de ele dar essa graça a alguém que não merece, ele dá essa graça a quem não merece, quando este merece a condenação, o extremo oposto da graça. Então, antes da queda, a bondade de Deus, a graça de Deus é manifestada antes mesmo de o homem pecar contra Deus. A graça de Deus imerecida já estava sobre o homem antes de ele pecar. Mas quando o homem peca e agora é digno, é merecedor da justiça, ira e condenação de Deus, Deus ainda exerce a sua graça. Então você tem uma graça imerecida sobre alguém que merece uma coisa oposta do que graça. A graça de Deus é vista como sendo exercitada de duas maneiras, de algumas maneiras pelo menos, não apenas de duas, mas de algumas maneiras pelo menos. De forma comum, a graça pode ser dispensada, primeiro, de forma universal, que é quando Deus estende essa graça sobre todas as criaturas. Também é vista a graça de Deus manifestada sobre as sociedades humanas e sobre os homens individualmente, que nós podemos chamar também de graça comum. E também, em terceiro lugar, a graça de Deus é concedida às relações de convívio pactual.
Isso significa que numa relação entre um eleito de Deus e um não eleito de Deus, Deus pode manifestar graça por meio dessa relação e por causa dessa relação, de um não eleito com um eleito, de um filho de Deus com aquele que não é filho de Deus. Então a graça de Deus se manifesta de maneira bem peculiar. Nesse contexto nós veremos textos que falem sobre isso. A graça especial de Deus, no entanto, ela é dispensada somente aos eleitos. Nós vimos sobre o amor de Deus, que é dispensado de maneira geral e é dispensado de maneira especial aos filhos de Deus. A graça de Deus também é dispensada de forma mais geral e comum, mas também é dispensada de forma especial sobre os eleitos de Deus, aqueles que são alcançados de forma irresistível, que são sustentados pela graça durante o caminho da sua peregrinação e também preservados pela graça até o fim. Os textos bíblicos que nos mostram a graça de Deus são Isaías 26:10. Preste atenção. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, esse perverso comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor, ou seja, um favor imerecido, uma graça concedida ao perverso, mas que nem por isso ele aprende a justiça, nem por isso ele glorifica a Deus e reconhece a majestade de Deus. Mateus, no capítulo 6, no versículo 26, temos: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam, nem em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vós valeis mais do que as aves? Esse é um texto que nós já lemos antes, mas agora falando sobre a graça de Deus, ele diz para você observar as aves dos céus. Então a graça de Deus é dada de maneira mais universal, de maneira muito mais geral, que é dada às criaturas, não só a homens. Mas nós temos ainda a graça especial de Deus, que aí assim é dada somente aos salvos. Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 1 Coríntios 7, do 14, na primeira parte do versículo, aí sim nós temos a graça de Deus de maneira pactual, ou no convívio pactual. Preste atenção, o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Um que não é crente é santificado, abençoado pelo convívio daquele que é crente. A graça de Deus, então, abençoa aquele descrente de maneira indireta, por causa do eleito. E ainda diz mais: e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Um descrente sendo abençoado pelo crente, por causa da graça de Deus que é dispensada por causa dessa relação de pacto, ou essa relação com um crente e um descrente. Tito 3:7 diz: justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a herança da vida eterna. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, do versículo 10, nós temos: ora, o Deus de toda a graça, que em Jesus Cristo ou em Cristo vos chama à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Como? Pela graça de Deus aos eleitos, que é dada não só na conversão, mas no todo o trajeto da vida cristã, no caminho, fazendo-o perseverar até o fim. Isso é que nós temos sobre a graça de Deus. Mas nós temos ainda um quarto subproduto, ou uma quarta subdivisão, uma manifestação da bondade de Deus, que é a misericórdia divina. Essa misericórdia, ele demonstra pelos miseráveis pecadores, independente de qualquer mérito que haja neles. Deus manifestando a sua bondade por meio da sua misericórdia àqueles carentes e necessitados, miseráveis pecadores, independente de qualquer mérito deles. A diferença, então, entre a misericórdia e a graça de Deus se dá que a graça de Deus, ela vê o homem como culpado diante de Deus e Deus, então, concede um favor a este homem culpado. Um favor imerecido àquele que merecia condenação. Já a misericórdia de Deus, ela
vê o homem, ou ela prevê o homem e age sobre o homem que suporta as consequências do pecado, carecendo de socorro e auxílio do Senhor. Nesse sentido, a misericórdia de Deus também pode ser vista de maneira um tanto mais geral, assim como nós veremos que ela é especial também. As Escrituras acabam por revelar Deus como estando sempre pronto a aliviar os sofredores pecadores por causa da miséria em que se encontram. Nós, por causa do pecado, estamos no mundo, em contextos, em relações, em situações que muitas vezes nós sofremos. Nós temos muitas consequências do pecado e sofremos muitas delas. Inclusive, as doenças, por exemplo, são consequências da queda. Não de um pecado específico que você tenha cometido, mas porque ainda nós não fomos totalmente transformados e a salvação ainda não foi consumada. Mas o caso é que nós sofremos muitas consequências do pecado e por causa disso nós precisamos da misericórdia de Deus. E Deus sempre se mostrou nas Escrituras pronto a aliviar os pecadores sofredores. Misericórdia de Deus às vezes é descrita como fazendo par com a graça de Deus. Graça e misericórdia, ou misericórdia e graça. Geralmente nas saudações das cartas bíblicas, nós temos esses dois termos vistos juntamente. Sendo, então, a graça de Deus também muitas vezes chamada de piedade, compaixão, benignidade, ou Deus ser um Deus compassivo. Os textos bíblicos que nos mostram a misericórdia de Deus são vários, e eu vou ler alguns. Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 10, nós temos Deus dizendo: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A extensão da misericórdia de Deus. Esdras, no capítulo 3, do versículo 11, a primeira parte do versículo diz: cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel, sobre o povo de Deus. O Salmo de número 57, no versículo 10, diz: pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Salmo de número 118, no versículo 1, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Evangelho de Lucas, ou segundo Lucas, no capítulo 1, versículo 50, diz: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Lucas ainda, no capítulo 6, do versículo 35 ao 36, diz: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Ele é misericordioso. Então nós temos agora, encerrando, a misericórdia de Deus. Vimos a bondade em geral, vimos o amor de Deus, vimos a graça, vimos a misericórdia e, por último, em quinto lugar, nós temos a paciência de Deus, ou a longanimidade de Deus. É o último aspecto da bondade de Deus. Lembre-se que nós estamos falando das manifestações da bondade de Deus e a paciência ou a longanimidade é mais uma delas e a última que nós temos nas nossas divisões aqui. A considerar pelos textos bíblicos aonde nós vemos esse termo paciência ou longanimidade ocorrer, nós vemos que longanimidade significa Deus ser lento para irar-se. Se nós fôssemos traduzir os termos, literalmente nós teríamos longo de nariz ou longo de face, longo de rosto. Deus demora um tanto de tempo, muito tempo, para torcer o nariz de ira, por assim dizer, diante do pecado. Assim sendo, a paciência longa de Deus nada mais é do que a sua bondade em tolerar os rebeldes e perversos, apesar da insistência endurecida destes na desobediência. O que eu quero dizer com isso?
Mesmo que os homens sejam fruto da bondade de Deus, muitos homens rebeldes, muitos homens perversos, eles continuam sendo perversos e maus, rebeldemente endurecidos diante de Deus, mas ainda assim Deus está com a sua paciência longa. Por isso, longanimidade é aquela paciência longa, estendida de Deus. Porque não fosse assim, Deus executaria seu juízo imediatamente. Os textos bíblicos que nos mostram esse aspecto da bondade de Deus, a longanimidade, são Êxodo, capítulo 34, no versículo 6, diz: E passando o Senhor por diante de Moisés, ou por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. O Salmo de número 86, no versículo 15, nós temos: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 4, diz: Desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ainda em Romanos, no capítulo 3, no versículo 25, diz: nos mostra que Deus propôs no sangue de Cristo como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Embora Deus tenha deixado na sua tolerância, na sua longanimidade, na sua paciência, muitos pecados anteriormente cometidos sem um tratamento devido, em Cristo Deus tratou os pecados dos eleitos de Deus. Em Cristo, Deus puniu os pecados anteriormente tolerados ou com a sua longanimidade aceitando ou esperando o momento certo para tratar desses pecados. Romanos, ainda no capítulo 9, versículo 22, Paulo está perguntando: o que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade? Longanimidade já é uma paciência longa. Paulo diz muita longanimidade, os vasos de ira preparados para a perdição. Agora, Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 20, 1 de Pedro 3,20, diz: os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. O tempo que Noé levou para construir a arca foi o tempo onde Deus estendeu a sua paciência para ver se mais alguém se arrependia, para que então fosse salvo, além dessas 8 pessoas que foram salvas no final das contas. Então vimos bondade de Deus em geral, amor de Deus, graça de Deus, misericórdia, paciência. Agora nós temos as aplicações de cada uma dessas manifestações em breves aplicações. A primeira aplicação diz para nós reconhecermos a bondade de Deus em dar ou tirar algo de nós. Reconheça a bondade de Deus quando der algo a você e quando tirar algo de você. Lembre-se de Jó, que bendisse o nome de Deus. Bendito é o nome do Senhor, porque bendito é aquele que deu e aquele que tomou. Bendito é o nome do Senhor, aquele que me enviou o mal e o bem. Bendiga o nome do Senhor, reconheça a bondade de Deus quando dá alguma coisa para você e quando tira. Deus é bondoso conosco quando não nos dá alguma coisa ou quando tira aquilo que nós tínhamos. Aquilo que Ele deu ou aquilo que Ele não deu, nós devemos glorificar o nome de Deus. Com aquilo que Ele te deu, você deve não apenas desfrutar as suas dádivas de maneira adequada, mas você deve usar todas essas dádivas para glorificar a Deus e edificar o próximo. Use aquilo que Deus deu para glorificar a Ele e edificar o próximo. Mas também lembre-se de que nós somos mordomos das coisas que Deus nos dá. Não é que você vai ou não ser mordomo. Você é mordomo. A grande questão é com o tipo de mordomo que você é.
Se você é um bom mordomo das coisas que Deus te dá, um bom administrador das coisas que Deus dá para você, seja o tempo, seja recursos, seja dinheiro, sejam relações, tudo que Deus dá para você por bondade, você precisa ser um bom administrador dessas coisas. É isso que nós vemos nas Escrituras. Além disso, uma outra aplicação, seja bondoso com tudo e com todos, com todas as coisas, com todos aqueles que estão debaixo de você ou foram dados a você, e também com todas as pessoas. As Escrituras prevêem cuidado gentil e bondoso com animais, por exemplo. Provérbios 12:10 fala que os justos cuidam bem dos seus animais, mas os perversos tratam seus animais mal. Bem como nós também vemos o cuidado com o próximo. Nós devemos não apenas cuidar dos animais ou das coisas que Deus nos dá com bondade, mas também, principalmente, exclusivamente com amor e cuidado ao próximo. Lembra-se do 4º mandamento que fala que nós devemos lembrar do dia do Senhor para o guardar, de maneira que não só nós, mas todos aqueles que estiverem conosco, os nossos servos, nossos empregados, aquele que trabalha para você, mas também os seus animais. Você não deve fazer o teu boi trabalhar, ou você não deve colocar a sua vaca para trabalhar nesse dia, você não deve colocar nenhum dos seus animais sobre os seus cuidados para trabalhar. Isso é expressão de bondade, de cuidado devido com aquilo que Deus deu como ordenança para você. Essa bondade se estende de maneira geral como a de Deus, quando nós cuidamos das coisas que Deus nos dá, dos animais, quando gerimos bem os recursos que Deus nos dá, os seus dons e também as suas virtudes e coisas, mas também quando nós amamos ao próximo, seja ao próximo que é amigo, desconhecido, sejam empregados, sejam funcionários, sejam aqueles que são apenas que você conheceu numa conversa rápida em algum lugar, mas também, como nós lemos nos versículos, amar ou cuidar, se preciso for, orar pelos nossos inimigos. Nós temos mais uma aplicação. O amor de Deus por pecadores como nós é uma expressão da sua grandiosa bondade. O amor de Deus por nós como pecadores é uma expressão da sua grandiosa bondade. Diante disso, nós devemos nos atentar ao seu grande amor e aos benefícios que decorrem desse amor. Deus não apenas manda chuva sobre nós, não apenas nos dá boa colheita, não apenas nos dá o pão de cada dia, não apenas enche o nosso coração de alegria como nós demos, essa bondade de Deus, essa graça de Deus em geral. Além disso, Deus deu o seu Filho quando ainda éramos pecadores, a ponto de nos salvar e nos tirar de uma vida de lamaçal de pecados e nos colocar sobre a rocha. Ele nos deu o seu justo e perfeito Filho para nos redimir. Nós somos agora então chamados filhos de Deus quando cremos em Cristo Jesus. Além de tudo isso, além do amor de Deus, Ele nos garante, a palavra de Deus nos garante que nós nunca seremos afastados do amor de Deus. Louvemos então a Deus e desfrutemos do seu grande amor por nós e de todos os benefícios que veio ou vieram e estão disponíveis em seu Filho amado, nosso Senhor. Mas mais uma aplicação, além de louvar e desfrutar do seu amor, você deve imitar o amor de Deus. É bom, é maravilhoso desfrutar do amor de Deus, mas nós devemos imitá-lo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, é o que nós lemos no começo. O Senhor Jesus nos ordenou amar o próximo como a nós mesmos, como nunca antes. Ele disse que nós devíamos amar o próximo como Ele nos amou. Não só amar o próximo como sendo o meu próximo. Ele é meu próximo e eu amo ele como um próximo meu, um semelhante meu. Jesus nos mostrou que nós devemos amar o próximo como ele nos amou, o que torna as coisas ainda mais acentuadas, um amor mais enfatizado. Cristo amou os seus algozes, os seus detratores, aqueles que perseguiram e mataram ele, quando Cristo inclusive rogou por eles na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Esse foi o amor de Cristo pelos seus inimigos, inclusive. É por isso que nós devemos amar como Ele amou. É isso que é ordenado de nós. E muito embora devamos amar todos os homens, a despeito do ódio e perseguição deles contra nós, nós devemos amar mais ou de maneira mais especial os nossos familiares e irmãos. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que aquele que não cuida da sua casa, que não ama aqueles que são seus, esses negaram a fé e são piores do que os descrentes. Agora, nós devemos também entender que amor não é ignorar. Amor não é deixar de corrigir. Amor não é nunca criticar de forma amorosa, com certeza, mas amor é inclusive mostrar que há sim pecados que precisam ser abandonados, mortificados, que precisam ser purificados pelo sangue de Jesus. Afinal de contas, nós dissemos que o amor de Deus pela humanidade se manifestou no fato de Deus enviar o seu Filho. Quando o seu Filho começa a pregar, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele começa a pregar o Evangelho, ele diz: arrependei-vos. Isso significa que a mensagem de amor que Deus enviou por meio do seu Filho é: arrependei-vos. Isso é ou não é amor? Com certeza é amor. Amar o próximo é levar este próximo a glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Seja na evangelização, quando você prega o evangelho a alguém que não conhece o evangelho, ou seja na vida da igreja. Paulo disse que não era para nós deixarmos... Paulo não, o escritor aos Hebreus nos disse que não era para nós deixarmos de congregar, visto que muitos estavam deixando de congregar, estavam abandonando o convívio na igreja. E ele diz isso, que nós não devemos deixar de congregar, principalmente tendo em vista quanto o dia final se aproxima. Para quê? Para estimularmos uns aos outros às boas obras. Isso é amor, isso é ajudar o nosso próximo, levá-los a glorificar a Deus e fazer com que estes desfrutem de Deus mais ainda. Por isso, ame biblicamente o próximo. Ame biblicamente o próximo, como a Bíblia ordena você amar o próximo. Mais uma aplicação: se Deus nos dá o que não merecemos em lugar daquilo que merecemos, isso é graça, o que nós vimos antes, não devemos procurar vingança ou nem mesmo não devemos nos amargurar. Não devemos nem procurar vingança, nem nos amargurar. Diante das injustiças que nós sofremos, nós podemos reagir de algumas maneiras. Dentre elas, nós podemos ou articular um meio, ou pensar um meio de nos vingarmos daquela pessoa que nos fez um mal, ou então nós podemos nos amargurar, guardar rancor, nos tornar amargos contra aquelas pessoas que nos fizeram alguma coisa, alguém que nos fez alguma coisa que nos prejudicou ou que nos entristeceu. E então ou você procura retaliação, ou você procura então agora se vingar dessa pessoa, ou você procura... ou você acaba, na verdade, se amargurando. Nós devemos nos afastar destas duas coisas. A palavra de Deus nos ordena a não buscar vingança, porque a vingança pertence a Deus. Além disso, somos proibidos de nos tornar amargos. É isso que é amargura, nos tornar amargos contra os que nos ferem de alguma maneira. As atitudes ordenadas para substituir amargura e desejo de vingança são atitudes de graça. Se Deus é gracioso conosco, justamente quando nós somos maus ou ingratos, inclusive, contra Deus, quando nós agimos perversamente, quando nós pecamos contra Ele e Ele não se volta contra nós com ira e vingança, quanto mais nós, que somos filhos amados de Deus, devemos então retribuir o mal com o bem. Isso é graça. Nós mesmos merecíamos a vingança de Deus, mas recebemos a graça bondosa e salvadora. Merecíamos a amarga ira de Deus contra os nossos pecados, a amarga ira de Deus, fazendo uma menção com a amargura, mas nós recebemos a doce e eterna graça divina,
Portanto, sejamos imitadores do nosso Pai Celeste. Outra aplicação: Deus dispensou o que precisávamos porque Ele quis. O que é isto? Misericórdia. Eu terei misericórdia de quem quiser ou de quem me aprouver, disse Deus. Deus nos alivia as cargas, dores e pesares do mundo. Nós somos o homem que caiu nas mãos de salteadores e que depois de roubados apanhávamos até ficar quase mortos, semi-mortos. Quando Jesus contou a história chamada História do Bom Samaritano, a história mostra um homem que caiu na mão de salteadores, foi roubado, apanhou até quase ficar morto e Jesus mostra que alguém o socorreu. Nosso Senhor Jesus é aquele que é representado pelo bom samaritano. Ele aplicou óleo e vinho em nossos sofrimentos. Ele nos carregou e nos hospedou bem. E ainda pagou todos os cuidados que são exigidos até que saremos completamente. Essa é uma figura da obra que Jesus Cristo fez conosco, misericordiosamente. Que grande misericórdia nos concedeu o Senhor. É assim que o Evangelho é mostrado para nós, porque Deus quis e nós precisávamos. Ele foi misericordioso conosco. O exercício da misericórdia, uma nova aplicação, visa aliviar toda e qualquer miséria humana. Jesus censurou os fariseus porque os fariseus se gabavam de dar dízimo da hortelã, do cominho, de todas as coisas que eles tinham. Mas Jesus disse que eles negligenciavam preceitos importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus 23 diz isso. Eles davam o dízimo, os fariseus davam os dízimos, mas omitiam-se de fazer coisas mais importantes. Eles deviam continuar dando dízimo, não deviam parar. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. E Jesus estava dizendo que eles estavam sendo negligentes com os deveres mais importantes. Da mesma forma, nós devemos manter a obediência ao dízimo, por exemplo. Mas nós também devemos exercitar misericórdia aos necessitados. Já foi pregado na Igreja do Presbiteriano do Calvário sobre a misericórdia do Senhor como exercício permitido, e não só permitido, como cabível e também ordenado para o dia do Senhor. O dia do Senhor, hoje, dia do Senhor, é o dia propício para o exercício de misericórdia e obras de necessidade. Isso que nos ensinou Jesus. Então, o exercício de misericórdia deve visar, avaliar, ou aliviar, melhor dizendo, toda e qualquer miséria ou sofrimento humano. Mais uma aplicação: Deus é longânimo conosco, pois Ele tolerou nossos pecados, tendo em vista o fato de Cristo vir assumi-los todos na cruz. Deus foi tolerante conosco, tendo em vista que o seu Filho tomaria sobre si os nossos pecados naquela cruz. Além disso, sabemos ou somos tardios nas mudanças que Deus requer de nós. Deus deseja que nós cumpramos os seus mandamentos, obedeçamos às suas prescrições, mas nós somos tardios, somos lentos para começar, mesmo para mudar, mesmo com todo o esforço que tenhamos. Mas Deus é paciente conosco. Deus é paciente em função da nossa pequena condição e da nossa fragilidade, e também porque contra nós pesa o pecado, aquele pecado que faz um contrapeso contra o nosso esforço de cumprir a vontade de Deus. Deus é paciente, é longânimo conosco. Ele sabe que nós somos pó, e ainda que isso não seja um pretexto para negligência ou para pouco esforço, mas Deus ser paciente conosco é um consolo para nós. Ele sabe que nós somos pó e Ele tem longa paciência conosco. Ele, inclusive, a Bíblia nos mostra, é longânimo para com os homens, esperando que cheguem ao arrependimento. Então, se você não se arrependeu dos seus pecados, Deus é longânimo e está esperando que você se arrependa dos seus pecados e vá até Cristo. Por isso, faça isso imediatamente. Agora, se você já é crente, já se arrependeu e continua a se arrepender dos seus pecados, saiba que Ele é longânimo e paciente com você
quando você tem dificuldades, quando você é mais lento, quando você é tardio em fazer as coisas que Deus prescreve. Mas que isso não seja um pretexto para que você não se esforce. Pelo contrário, é um consolo para que você não se desespere. Em último lugar, a última aplicação, a longanimidade de Deus. A longanimidade de Deus é uma virtude da frutificação do Espírito. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, escreveu para que eles andassem no Espírito, não só vivessem no Espírito. Isso porque os que vivem no Espírito não andam segundo as obras da carne. A ordem, então, é viver e andar no Espírito, Paulo escrevendo aos Gálatas. Algo que se manifestará de forma clara e evidente a todos. Como? Com frutos. Nós temos lá 9 virtudes que são fruto do Espírito Santo. Para vivermos e andarmos no Espírito, a fim de produzirmos o fruto, que um dos frutos é a longanimidade, nós devemos primeiro estar em Cristo. Porque Cristo disse que é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Aqueles que dão fruto permanecem ou permanecem ligados à videira e são limpados para que deem mais fruto. Então, em primeiro lugar, nós precisamos estar em Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos nascer do Espírito. Para que vivamos no Espírito, precisamos nascer do Espírito. Em terceiro lugar, nós devemos nos encher do Espírito Santo, adorando ao Senhor. Como que eu faço isso? Adorando ao Senhor e fazendo habitar em nós ricamente a palavra de Cristo. Primeiro lugar, então, estar em Cristo. Segundo lugar, nascer do Espírito. Em terceiro lugar, nos encher do Espírito, adorando ao Senhor e fazendo habitar ricamente a palavra de Deus em nós. Agora veja, o Espírito atua pela palavra de Deus. De modo que negligenciar a palavra de Deus é negligenciar o Espírito, o agente santificador, o agente que age em nós. Quando nós negligenciamos a palavra, nós negligenciamos então o instrumento do Espírito Santo. Se a paciência é um fruto, se a longanimidade é um fruto do Espírito, resultado que é esperado e cultivado, porque é isso que um fruto pelo menos usando a linguagem, a ilustração, se a paciência é um fruto do Espírito, andar pelo Espírito é andar sobre a sua direção, a direção dada na palavra de Deus, com sabedoria que vem do alto, aplicando o conhecimento das Escrituras a cada relação da vida, da sua e da minha vida. Nós devemos ser pacientes. Paciência é uma virtude do fruto do Espírito. E para frutificarmos do Espírito, devemos andar no Espírito. Para andar no Espírito, devemos ler, meditar e aplicar com sabedoria a palavra de Deus. Para sermos, então, pacientes com o próximo, assim como Deus é paciente para conosco e paciente com as situações, inclusive. Muitas vezes nós temos que esperar um tempo para alguma coisa mudar ou para alguma situação ser modificada. Paciência é algo que nós devemos ter. Então, esse foi o estudo sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus que é vista se manifestando de 5 formas, e cada uma com as suas definições e aplicações. Vamos orar para encerrar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por todo esse ensino que é dado em Tua Palavra. Que grande bondade o Senhor expressa para conosco. Não apenas nos dando as coisas naturais ou as coisas mais cotidianas e ordinárias, a Sua bondade em geral, mas também pelo amor que o Senhor demonstra conosco, cuidando de nós, mas também, mais ainda, o amor salvífico que o Senhor dispensou a nós em Cristo, nos salvando. A Tua graça, que não merecemos, e a Tua misericórdia, porque carecemos, e também a Tua longanimidade, ou a Tua grande paciência para conosco. Nós louvamos o Teu nome por estas virtudes, excelências do Senhor. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude a imitar a Ti, a copiar estas virtudes em nossas relações, em nossos cuidados com as coisas que o Senhor nos deu, como bons mordomos de Cristo e como filhos amados do Senhor. Esta é a Tua ordem. Em nome de Cristo oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus continue a ensinar você por este estudo ou por qualquer outro que você tenha. Em nome de Cristo Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.